Espiritualidade sem corpo é ilusão. Foi a própria espiritualidade que trouxe isso ao meu coração há alguns anos atrás. Oi, eu sou a Vivi Moraes, mentora e terapeuta de espiritualidade feminina, espiritualidade da nova era, mediunidade, mentalidade. E hoje, nesse vídeo, eu quero mergulhar com você nesse tema da espiritualidade para além da ilusão, para além das máscaras que se colocam também nesse caminho, né? E as suas nuances. Se você gosta de vídeos sobre espiritualidade, espiritualidade da nova era, espiritualidade feminina, mentalidade, curte aqui, inscreva no canal, comenta para eu continuar trazendo cada dia mais vídeos com esses temas diversos desse universo holístico, espiritual, desperto para você. Nós estamos vivendo a terceira onda do despertar espiritual nesse agora. Ou seja, tem mais e mais pessoas chegando, despertando espiritualmente, despertando para além dos véus. Né? O que que é para além dos véus? Estão enxergando além do que os olhos físicos conseguem ver. Por muitos anos, milhares de séculos, é como se existisse uma película sobre os nossos olhos espirituais. E isso, a própria era de peixes, ela traz isso para a gente. Há uma doutrinação maior durante a era de peixes e com a entrada da era de aquário, claro que isso vai demorar alguns anos ainda, uns bons anos, mas a gente está nesse período de transição que é muito profundo. E para que a gente adentre de fato em uma nova era, a gente precisa de ir despertando as visões, despertando os corações. Então, muitas pessoas estão cada vez mais se questionando sobre tudo que é pregado como verdade. Esse é um ponto muito importante do despertar espiritual. O que que eu percebo muitas vezes? Pessoas que chegam para esse universo, mas que param em alguns pontos. E ali a pessoa também trava a sua expansão vibracional. Por quê? Quando a gente fala em entrar para a nova era, não quer dizer que só porque você enxerga uma coisa além do que outras pessoas, você vai entrar, né? Então, o despertar espiritual sem ilusão, para além dos véus que o próprio caminho pode trazer também, ele traz essa dissolução do que pode ser ilusório, né? Existe uma deusa que chama Maia, e a gente fala muito que algumas pessoas que vêm para o despertar espiritual param no mundo de Maia, param no mundo da ilusão. Por que que a espiritualidade também está no corpo? Há alguns anos atrás, eu ficava muito no espiritual, né? Eu sou médium ostensiva, a minha mediunidade, ela é muito expandida, eu tenho vários canais abertos, então eu precisei de fazer o meu caminho espiritual muito antes de eu me tornar terapeuta. Então, eu já fazia um caminho espiritual ao me tornar terapeuta. E ali eu continuei, né, e fui mais ainda, através das ferramentas que eu fui acessando, eu fui mais ainda para o céu. Eu fui muito para o céu. E aí eu tava gratiluz, namastê demais. Isso é legal, muito bom. Mas espera aí, que parte disso também não é uma ilusão? Porque o despertar espiritual, ele não é só gostosinho, quentinho, fofinho. Ele traz desconfortos também. Ele vai te mostrar coisas que a sua visão tinha tampado e que estava difícil de você enxergar. E isso também é sobre você. É sobre descer as camadas do seu ego, do meu, né? Eu falo num modo geral. Quando a gente fala em despertar espiritual, não é só sobre ter uma visão sobre os extraterrestres, os cristais, o mundo cristalino, o mundo etérico em si, todas essas coisas que são maravilhosas, as geometrias sagradas, tudo isso é maravilhoso. Mas tudo isso, sem você voltar para o seu corpo, ouvir o seu corpo, ouvir as suas emoções, não adianta. E isso aconteceu comigo também. Eu fui muito para o céu.
E ali eu comecei a me punir quando eu sentia raiva. Eu comecei a me punir quando eu me comparava com alguém. E ao invés da gente se punir por conta de algo que está dentro de você, dentro de mim, por que não olhar para isso, para que eu possa espiralar mais, para que eu possa subir mais uma camada da minha alma? Então, o despertar espiritual, ele vai te trazer desconforto, porque ele vai te fazer olhar para suas sombras. E despertar espiritual sem trabalho de sombras é ilusão purinha. Porque não adianta você tirar uma carta de oráculo maravilhosa, nossa, falou comigo, barará pororô. E aí, o que que eu faço com isso agora? Porque as nossas próprias emoções desreguladas, desorganizadas, elas vão bloquear a expansão e o acesso nosso à nossa potência, à nossa alma. E quanto mais eu me lapido, mais eu acesso a espiritualidade da luz, mais eu acesso meus mentores, mais eu tenho percepção do sutil. Sabe aquilo que não é dito, mas é sentido? Quanto mais a gente se trabalha, mais a gente capta isso, mais a gente consegue afinar essa conexão espiritual. Despertar espiritual é sim você se devocionar. É muito importante que você tenha os seus momentos de meditação, que você tenha os seus momentos de fazer seus rezos. Se você gosta de tomar um chá, ou uma medicina do cacau, ou alguma outra medicina da floresta, fazer seus banhos de ervas, escalda-pés, vaporização do ventre, tudo isso é muito sagrado. E tudo isso é base para você olhar o que está dentro. Porque o nosso corpo, ele é uma biblioteca de sentimentos, de emoções. Aquilo que a gente passou há tempos atrás e que não desceu, está registrado aqui em alguma parte do corpo. E quando a gente não olha para isso, a gente bloqueia a via. Bloqueia a via da expansão, da conexão com a nossa alma. Então, por isso que eu sempre falo isso. Espiritualidade sem corpo é ilusão. E aí, para fechar o que eu tinha falado, né? A espiritualidade trouxe há alguns anos atrás para mim isso. Filha, você está muito no céu, você está muito subindo, expandindo, mas tem muita trava no seu corpo. E ali eu percebia várias coisas que eu tentava fazer, eu tentava seguir e eu não conseguia. Por quê? Primeiro, eu estava tentando me encaixar a um modelo que a minha mente achou que era ok. E isso desconecta a gente da nossa essência. Se eu estou seguindo um modelo porque a minha cabeça acha que aquilo é que tem que ser. Mas o que que a minha alma sente? Como que aquilo entra dentro de mim? Como que aquilo ressoa dentro do meu corpo? E aí eu comecei a fazer um trabalho mais profundo de retorno ao corpo e de reconexão com as minhas emoções. Eu vivo a espiritualidade em todos os pontos da minha vida. Então, você não é mais espiritual porque você vai a algum templo. Você não é mais espiritual porque você medita. Isso te ajuda, sim, a ser mais espiritual em algum ponto dentro da sua trajetória, porque isso é individual também. Mas onde dentro do seu dia a dia você está sendo de fato espiritual? Na hora que você vai no supermercado, faz uma compra e deixa seu carrinho em qualquer lugar, só uma reflexão para você entender que são pequenas atitudes também. A gente pode ser espiritual, fazer um trabalho bonito que expanda a nossa alma. Ser espiritual é sustentar essa espiritualidade na vida real, na prática. Muitas vezes, aqui dentro do meu caminho, eu vejo mulheres que passaram pela essa mesma questão que eu, que estão meditando, rezando, fazendo seus rituais, acendendo suas velas, indo em algum templo, se faz sentido para o caminho daquela pessoa,
buscando mais conteúdos sobre espiritualidade, mas continua travada, continua insegura, continua na sobrecarga. E aí tem algo errado. Por quê? Porque está desconectada do próprio corpo. Então, se eu percebo que eu estou em sobrecarga, eu preciso de trabalhar isso no meu corpo. Se eu percebo que eu estou travada num limite financeiro, talvez, eu preciso de olhar para dentro de mim, para as minhas crenças, porque tem alguma coisa batendo ali e não fluindo, porque tem uma via dentro de mim que está bloqueada, onde aquele trauma, aquela crença está registrada dentro de mim. Por mais que você já tenha expandido a sua consciência, já saiba de muitas coisas sobre a espiritualidade da nova era, sobre essa transição que nós estamos vivendo, seu corpo pode estar parado num lugar e ele continua respondendo aquelas crenças, aqueles padrões que ainda não foram trabalhados. Então, fecha seus olhos. Perceba onde você está nesse agora. Perceba como está a sua vida agora. Porque isso, né, onde você está parada agora é reflexo do que está dentro. Então a gente precisa de trabalhar muito o nosso interior. Trabalhar as nossas crenças, as nossas emoções, acolher as nossas emoções. É isso que vai fazer a gente respirar lá, dar saltos. Não existe salto quântico sem olhar para o seu corpo. Não existe. Sempre, se você não cuidar, se você não olhar, vai ter uma barreira invisível aos seus olhos que está lá registrada no seu corpo. Se seu corpo está em estado o tempo todo de alerta, em modo reação, você pode estar muito desperta, mas isso vai continuar sendo a sua realidade, vai continuar sendo a sua vibração, porque o seu corpo está contraído, o seu campo magnético está contraído. Quando você está no modo de sobrecarga, de alerta, de luta ou fuga, seu campo fica fechado. Quando você trabalha as suas emoções, as suas crenças, as suas limitações, olha e reconhece as suas sombras, sem punição, sem culpa, todos nós temos sombras. E isso alivia você, eu tenho certeza. Porque se você fica parado, ai, namastê, gratiluz o tempo todo, você vai se punir assim como eu me puni. Por, ai, eu não posso sentir raiva. Ah, eu não posso ter ansiedade. Ah, eu não posso sentir isso. Você começa a se punir muito e isso também vai contrair seu campo. Agora, você está passando por um momento desafiador, onde você se sentiu mais triste, talvez você se sentiu mais sobrecarregada, um pouco mais ansiosa. Você vai ter a amorosidade de ouvir o seu próprio corpo, de acolher o seu próprio corpo. É isso. É sobre isso. A espiritualidade está aqui para te fazer evoluir. Então, por vezes, você pode viver alguns pontos desafiadores para que você possa expandir. Porque também, quando nós estamos dando uma espiralada, estamos fazendo, dando mais um salto de consciência, o nosso corpo, que não está acostumado a viver naquela vibração, ele pode contrair, ele pode dar uma desorganizada para tentar te travar. Ele vai sentir um desconforto para ele expirar lá. Olhe para suas emoções, escute seu corpo e que a espiritualidade também está no corpo. Medite, faça seus rezos, seus rituais, faça seus movimentos, mas também olha para dentro. E com práticas às vezes muito simples, vai te trazer uma regulação tão profunda e uma reconexão tão profunda com o seu corpo e você não precisa de ter um lugar especial para fazer isso. Basta você parar, fechar os seus olhos, tomar algumas respirações profundas, pelo menos 3 respirações profundas, e escutar o seu corpo. O que que o seu corpo está te falando nesse agora? Só perceba onde está a trava aí em você. E ele se movimente, busque ajuda, para que você possa expandir cada vez mais e viver a espiritualidade na prática, sem ilusões,
A espiritualidade na prática, eu tenho certeza que ela é muito mais gostosa do que você ficar parada na limitação, que por vezes o corpo trava. Eu sei que às vezes olhar para as nossas sombras, olhar para aquilo que está denso ali dentro da gente, não é gostosinho, mas é essencial, porque é isso que vai fazer a sua vibração expandir. E automaticamente é o seu direito divino, pensa nisso, é seu direito divino viver o melhor aqui nessa terra. Então, automaticamente, quando você cuida mais da sua vibração, das suas emoções, você também se conecta com seus sonhos. Espero que faça sentido para você tudo isso que eu trouxe aqui. E, mais uma vez, eu te peço, se você ainda não é inscrita, se inscreva aqui no canal, curta, se puder, comente aqui também. É muito importante para mim que você comente, para eu entender se você está gostando desses vídeos, se você quer outro tema, pode sugerir temas aqui também. É sempre uma honra ter essa troca e trazer tudo isso aqui para você. Te vejo no nosso próximo vídeo. Um beijo, namastê!